Procuradora-Geral da República reforça apoio institucional à Lava Jato. Raquel Dodge reiterou que é uma prioridade do Ministério Público Federal o combate à corrupção. CNJ e governo do Distrito Federal vão desenvolver aplicativo de apoio aos egressos do sistema prisional. Possibilitará de maneira inovadora que essas pessoas possam ser vistas nas singularidades que as diferenciam do restante da população brasileira. De olho na ressocialização de presos, Justiça de Mato Grosso acompanha atividades desenvolvidas em presídios. Para alguns, estar aqui entre essas grades é o fim da linha. Para outros, isso pode representar um recomeço. E ainda, como garantir o direito à acessibilidade? Olá, boa tarde. Boa tarde. Uma reunião no Ministério Público Federal em Brasília teve a Procuradoria-Geral da República, na figura da procuradora Raquel Dodge, reforçando o apoio institucional e administrativo à força-tarefa da Lava Jato no combate à corrupção e ao crime organizado. As declarações da Procuradora-Geral da República foram feitas durante reunião realizada com 8 integrantes da Força-Tarefa Lava Jato no Paraná. No encontro, Raquel Dodge apresentou aos procuradores as medidas adotadas desde o início do mês de maio, quando surgiram os primeiros indícios de tentativa de invasão de aplicativos instalados em celulares funcionais utilizados por membros do MPF. Reforçou que determinou a instauração de procedimento administrativo para apurar o caso e pediu providências à Polícia Federal. Para a Procuradora-Geral da República, na atuação institucional, especialmente nas ações judiciais, o contraditório e a ampla defesa devem sempre ser respeitados. Isso é uma forma de garantir que os trabalhos sejam feitos com qualidade e eficiência, garantindo a legalidade e a aceitação nos processos judiciais. Ainda durante a reunião, Raquel Dodge reiterou que é uma prioridade do Ministério Público Federal o combate à corrupção e aos crimes contra a administração pública, como lavagem de dinheiro e organização criminosa. Isso respeitando a integridade da instituição. A defesa do ex-presidente Lula entrou com um pedido junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Paraná, solicitando o desbloqueio dos bens de dona Marisa Letícia Lula da Silva. O recurso é contra a decisão da juíza substituta da 13ª Vara, Gabriela Hart. Os bens da ex-primeira-dama foram bloqueados no processo do triplex do Guarujá, em que o ex-presidente Lula foi condenado a 9 anos de prisão. Uma operação da Força Tarefa do Ministério Público e da Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro prendeu até o momento 3 pessoas envolvidas no esquema nacional de sonegação fiscal. 2 pessoas ainda são procuradas. De acordo com o Ministério Público, os denunciados criaram 11 empresas no setor alimentício que, na verdade, faziam parte de um único grupo empresarial, o Golden Foods. As investigações apontam que o grupo sonegou mais de 305 milhões de reais referentes ao ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Os denunciados vão responder pelos crimes de falsidade ideológica e contra a ordem tributária. Aumentam os casos de feminicídio na capital do país. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, a maioria dos crimes contra mulheres ocorre dentro de casa e com o uso de armas brancas. Eu já sei onde é que ela tá. Eu simplesmente vou chegar e vou meter uma bala na cabeça dela, dar uns 3 tiros na cabeça dela e confirmar que realmente ela tá morta. E depois eu meto uma na minha. As ameaças são direcionadas à irmã desta mulher, que com medo não quer mostrar o rosto. A mensagem chegou ao celular da vítima 1 mês depois de o homem tentar matá-la a facadas. E quando ela colocou o celular para carregar, ela recebeu a primeira facada. E aí ela pedia socorro, ela se debatia, ela lutou, ela mordeu. E ele sempre dizendo, eu vou te matar. Agora hoje eu vou te matar. O crime foi em maio, no Distrito Federal. A vítima levou 3 facadas. Por sorte, vizinhos ouviram os pedidos de socorro e chamaram a polícia. Apesar disso, o agressor fugiu e continuou ameaçando a ex-companheira. Eu odeio muito essa mulher, velho. Se eu pudesse arrancar cada pedaço do corpo dela e botar para empanar e ficar olhando todo dia, para mim seria um troféu. A mulher entrou para as estatísticas de tentativa de feminicídio na capital do país. Só nos 6 primeiros meses de 2019, foram 55 casos, 24 a mais do que no mesmo período do ano passado.
Desde que a lei do feminicídio entrou em vigor em 2015, no Distrito Federal foram registrados 74 crimes. 87% ocorreram dentro de casa, por ciúmes ou término da relação. Em metade dos casos, os ex-companheiros usaram arma branca. O mais assustador é que, em 70% dessas situações, as vítimas não foram à polícia, o que mostra a importância de familiares, amigos e vizinhos denunciarem. Nós entendemos que esse crime é um crime que precisa da participação da população. Sem as denúncias, sem as informações, o Estado dificilmente vai conseguir chegar a tempo de prevenir o crime. O Conselho Nacional de Justiça e o governo do Distrito Federal assinaram um acordo para o desenvolvimento de uma tecnologia inédita. O sistema vai ajudar quem já cumpriu a pena e está deixando a prisão. Oportunidades de emprego, cursos de capacitação profissional e acompanhamento do processo. Essas são apenas algumas das funcionalidades previstas para o aplicativo Escritório Social, voltado para os egressos do sistema prisional. A ideia é que a ferramenta inédita no país contribua para a volta dessas pessoas ao convívio em sociedade. A versão virtual vai ser um espelho do Escritório Social presencial. A iniciativa foi criada em 2016 pelo Conselho Nacional de Justiça e atua com os governos executivos dos estados e também do Distrito Federal. As atividades fazem parte do programa Justiça Presente, uma parceria entre o CNJ, agências das Nações Unidas e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objetivo é enfrentar a crise penal brasileira. A expectativa é que a versão piloto do aplicativo seja lançada até o fim do ano no Distrito Federal. O acordo de parceria com o governo da capital do país foi assinado nesta terça-feira pelo presidente do CNJ e STF, ministro Dias Toffoli, e pelo governador Ibanez Rocha. A Fundação de Apoio à Pesquisa do DF vai desenvolver a tecnologia. Depois da fase de testes, o Escritório Social Virtual deve ser replicado em todo o país. Este encontro virtual, capaz de alcançar um número maior de brasileiros que vivem em nosso país, possibilitará de maneira inovadora que essas pessoas possam ser vistas nas singularidades que as diferenciam do restante da população brasileira e tenham, de fato, dentro de uma perspectiva emancipadora, a oportunidade de seguir sua própria vida. Coloquei o governo do Distrito Federal à inteira disposição do CNJ, do presidente Toffoli, para que esse projeto piloto seja desenvolvido, para que a gente consiga realmente efetivar um plano de recuperação dessas pessoas, desses egressos, para que eles voltem a ter dignidade, voltem para a sociedade melhores e, como disse o ministro Toffoli, não sejam reinseridos nesse mercado do crime, que é um mercado que muito nos preocupa. E com foco na ressocialização de reeducandos, no Mato Grosso, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, o GMF, está visitando polos judiciais do estado. Esses reeducandos erraram e estão pagando pelos crimes cometidos. Mas o que vai acontecer com eles quando saírem da prisão? A diferença entre voltar para o crime e mudar de vida está na possibilidade da ressocialização dessas pessoas. E é esse o foco das visitas que o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Poder Judiciário de Mato Grosso, o GMF, está realizando nos polos judiciais do estado. Nesse propósito, nós estamos conversando com as câmaras municipais, a exemplo de algumas que já aprovaram projetos de lei nesse sentido, para que eles editem uma lei obrigando as empresas que contratarem com a administração municipal a contratação de mão de obra de reeducandos. E esse diagnóstico a gente só conhece visitando. Essa é a ideia do desembargador Orlando Perry, conhecer de perto, entender, coletar boas práticas e difundir. Uma das visitas realizadas pelo GMF foi na cadeia pública feminina e também a penitenciária Major Eldo de Sá Correia, conhecida como Mata Grande, em Rondonópolis, onde há diversos projetos de capacitação e trabalho intra e extramuros com aprendizagem e novos ofícios. É muito importante nesse momento para que a pessoa se capacite, busque uma profissão, para que quando no futuro ganhar liberdade, possa trabalhar com suas forças, com sua honestidade e com devoção, a fim de não voltar mais para o crime. Para alguns, estar aqui entre essas grades é o fim da linha. Para outros, isso pode representar um recomeço.
A chance de mudar de vida é tudo que algumas pessoas que estão presas querem. Quem sabe até a chance que não tiveram lá fora, com estudos, um ofício e até um emprego. O reeducando Valdenir decidiu agarrar esta oportunidade e hoje aprendeu uma nova profissão. Foi além. Estudou no cursinho pré-vestibular disponibilizado dentro da penitenciária e passou para o curso de administração na Universidade Federal de Mato Grosso. Usando a base de tudo que eu estou aprendendo nessa unidade e com o curso superior na mão, vai ser muito mais fácil para mim voltar às minhas origens, à minha família e recomeçar a vida de novo. A cadeia pública de Primavera do Leste é um exemplo do que o GMF está propondo nas visitas aos polos judiciais. Na cidade, há um projeto há mais de um ano, o Segunda Chance, onde quase 50% dos reeducandos do regime fechado e semiaberto estão trabalhando fora da unidade prisional, por meio de uma parceria com a prefeitura e as empresas privadas, como na fábrica de artefatos de cimento, onde eles confeccionam calçadas, meio-fio e outras peças com um custo muito menor para a produção. E o reeducando recebe ainda um salário, além da remissão da pena em um dia a cada 3 trabalhados. E se ela fez um bom trabalho enquanto membro estando dentro do projeto, que avalizada pelo juiz, avalizada pelo prefeito, ele possa também ser reinserido em iniciativa privada e dar esses bons frutos na iniciativa privada também. Eu entendo que é uma oportunidade única da gente adquirir novas experiências, colocar em prática na nossa vida aquilo que a gente vem buscando, né, que é novamente ser reintegrado à sociedade, né? Eu vejo a minha vida desse projeto para frente uma vida completamente mudada, né? Assim, a gente colocando em prática aquilo que a gente vem aprendendo aqui, uma nova profissão, e isso é muito importante para nós. Não saia daí, no próximo bloco você vai ver o que fazer com a falta de acessibilidade, quando o direito de ir e vir não é cumprido. É muito difícil, ainda mais a gente com o acidente na mão, né? É muito complicado mesmo. Uma escola do Rio Grande do Norte foi condenada a pagar R$10 mil de indenização pelos danos causados a um aluno vítima de bullying no ambiente escolar. De acordo com os autos, o menino sofreu agressões físicas e verbais e a escola não tomou nenhuma providência. A criança, inclusive, teria deixado de frequentar a escola com medo dos colegas. A juíza responsável pelo caso ressaltou que a instituição foi omissa no dever de cuidado, violando dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que impõe aos educadores o dever de zelar pela segurança, integridade física e moral do aluno. Atendente com câncer dispensada após contrato de experiência consegue reintegração ao emprego. A decisão é da 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo havia concluído que competia à empregada o ônus de comprovar o teor da dispensa discriminatória. Para o Tribunal Regional, a dispensa teria decorrido do término do contrato temporário. Assim, negou os pedidos da atendente. A profissional havia sustentado na reclamação trabalhista que a dispensa configurou ruptura contratual arbitrária e discriminatória. Alegou ainda que, embora o contrato fosse temporário, não foi prorrogado, devido aos constantes tratamentos a que tinha de se submeter por causa da doença. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. No recurso de revista, a atendente argumentou que câncer é uma doença considerada estigmatizante. Afirmou ainda ter havido inversão do ônus da prova, pois, segundo ela, caberia ao empregador a demonstração de que a dispensa não constituiu ato discriminatório. Segundo o relator do recurso na 3ª turma, ministro Agra Belmonte, a decisão do TRT está em descompasso com a jurisprudência do tribunal. O motivo é que, nos termos da súmula 443, aplicável ao caso, competia ao empregador a demonstração de que a dispensa não foi discriminatória. O relator ainda observou que, apesar de o contrato ser de experiência, a continuidade da relação empregatícia não foi aprovado por algum motivo. Dessa forma, entendeu que cabia ao empregador comprovar que tal razão não foi o estado de saúde da empregada. A 3ª turma, por unanimidade, restabeleceu integralmente a sentença. No entanto, a empresa apresentou embargos de divergência para a seção 1 de dissídios individuais.
O Ministério Público Federal quer que o INCRA e a União realizem obras emergenciais e iniciem o processo de esvaziamento de uma barragem com risco elevado de colapso em Iaras, no interior de São Paulo. O reservatório d'água situa-se no assentamento rural Zumbi dos Palmares. Está em condição de abandono. Na ação civil pública ajuizada, o Ministério Público Federal pede também que a Justiça determine a remoção imediata das famílias que seriam diretamente atingidas se a estrutura cedesse. No Brasil, 46 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência e isso representa quase 25% da população. Mas a acessibilidade ainda é um problema, inclusive na capital do país. Desde 2009, o Brasil passou a fazer parte de convenção internacional, se comprometendo a melhorar a acessibilidade no país, além da Constituição Federal, decreto e Código de Trânsito Brasileiro, que também protegem as pessoas com deficiência. Mas os problemas estão bem no centro da capital do país. Um exemplo é a rodoviária de Brasília, que chegou a ser parcialmente interditada por problemas estruturais e risco de desabamento. O governo começou uma obra que deve durar 60 dias para reforçar a estrutura e fazer algumas adaptações. Por aqui, cerca de 700 mil pessoas passam pela rodoviária central de Brasília todos os dias. Ela é uma das edificações mais antigas da capital do país e nunca passou por uma grande reforma estrutural. E a acessibilidade por aqui sempre foi bem complicada. Os elevadores ficam constantemente quebrados, as escadas rolantes nem sempre funcionam. Tá tudo parado, a escada rolante também tá parada por causa da construção, então tá meio difícil de andar. Muito difícil, ainda mais a gente com o acidente na mão, né? Muito complicado mesmo. Eu tenho 50 anos de Brasília, a rodoviária sempre foi problemática. A administração da rodoviária diz que vai aproveitar as obras para melhorar a acessibilidade. Nós estamos com um projeto, temos um projeto especial aqui para a rodoviária. Inclusive, nós estamos com um projeto até de tentarmos colocar uma rampa de acessibilidade aqui na rodoviária. Não só uma. Alguns pontos aqui da rodoviária nós vamos trazer esse projeto. Nós só temos uma dificuldade com o IFAM, porque aqui é uma área tombada, de patrimônio nacional, da humanidade, inclusive, mundial, e nós temos que adequar esse projeto com o IFAM, para que a gente tenha pelo menos essa rampa de acessibilidade, porque a gente não pode depender só de escada rolante ou só de elevador, porque são aparelhos públicos eletrônicos e que, querendo ou não, podem dar uma pane. Este advogado explica que a liberdade de ir e vir, igualdade e dignidade de todos, sem distinção, se sobrepõe a qualquer impedimento para modificar estruturas que garantam a acessibilidade. Por isso, nada pode ser desculpa para não garantir esse direito. O IFAM é que precisa adequar-se a todas estas normas e fazer com que os patrimônios protegidos sejam também de livre acesso, fácil acesso, à acessibilidade máxima ao portador de necessidades, de forma que ele não se sinta diferente. Bom, sobre o que mostramos na reportagem, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, disse em nota que a rodoviária do centro de Brasília faz parte do conjunto urbanístico, mas ela não é tombada individualmente. Por isso, nada impede de fazer mudanças para a acessibilidade. E para falar mais sobre este assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado Lael Ferreira, a quem eu agradeço primeiramente a presença para falarmos a respeito desse assunto. Muito boa tarde, doutor. Eu que agradeço o convite. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, existe uma expressão ODS, que é algo que faz referência a um entendimento no âmbito da Organização das Nações Unidas e que o Brasil é signatário no cumprimento de um total de 17 ODS numa agenda prevista até 2030. O que é que significa isso? As ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram estabelecidos na Assembleia Geral da ONU. E dentro dessas 17 objetivos constam 169 metas. Dessas 169 metas que foram estabelecidas, distribuídos entre os 17 ODS, 7 referências são específicas quanto a pessoas com deficiência e acessibilidade. Qual? Por favor, vai. Nós temos várias legislações que tratam sobre o assunto. Eu queria que o senhor falasse quais são os principais entraves para a gente avançar nessa matéria.
A legislação ela é ampla. A gente pode dizer que o Brasil tem buscado cumprir as ODSs no sentido de que ele tem feito esforços para legislar a respeito. O problema é a efetivação dessa legislação, começando pela Constituição, que traz a igualdade entre todos, porque a acessibilidade você não se refere apenas a pessoas com deficiência. A acessibilidade se refere a toda a população, a qualquer pessoa indistintamente. E isso é previsto na Constituição, especificamente todos têm direitos e todos também têm obrigações. Em termos de legislação, eu gostaria que o senhor citasse, é muita coisa, é um material muito farto, mas gostaria que o senhor citasse uma ou duas dessas orientações, que tipo de previsão existe, tanto do ponto de vista das ODS, quanto do ponto de vista da legislação. O que é que se pede, o que é que se visualiza para essa acessibilidade? Bom, o que começou primeiramente foi o decreto 6949, que promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Essa convenção foi assinada em 2007, mas só foi homologada no Brasil, incluída no ordenamento, em 2009. Ela prevê o quê? Assim, que tipo de obra poderia ser feita em termos de acessibilidade? Quais os objetivos estabelecidos? A partir dessa convenção, o Brasil se comprometeu a tomar medidas para promover a acessibilidade, em específico das pessoas com deficiência. E, a partir daí, veio a Lei 10.098 de 2000, regulamentada pelo Decreto 5296. E depois o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. Doutor Lael, em questões práticas no dia a dia, o que o senhor avalia? A gente precisa avançar em quais áreas? Porque, por exemplo, temos a questão da mobilidade, que mostramos na reportagem, temos também inserção no mercado de trabalho, quando a gente fala de acessibilidade, inclusão, barreiras de linguagem mesmo, né? O que você acha na avaliação do senhor? O Brasil, ele peca muito ainda com relação a condições de educação para a pessoa com deficiência, principalmente a questão do surdo, ela é muito negligenciada. É necessário ainda um ensino mais consistente, apesar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Lei 10.098 estabelecerem a obrigatoriedade do ensino de Libras nos cursos de licenciatura, é muito pouco implementado. Normalmente é feito em apenas um semestre e em um semestre é muito pouco para se estar fluente em Libras, porque Libras não é uma codificação, Libras é uma língua, é considerado uma língua. Então, há necessidade de um tradutor de Libras ou que se ensine Libras para essas crianças, porque a própria legislação também pede que a educação seja preferencialmente inclusiva. E a falta de um tradutor de Libras não possibilita essa inclusão do aluno surdo na educação regular. E a linguagem, a comunicação é essencial, sem dúvida, né? Doutor Lael, muito obrigada pela participação, uma boa tarde. Boa tarde. E você vai ver no próximo bloco, o STJ isenta pagamento de comissão a corretores paulistas. Os ministros isentaram vendedores de pagar comissão aos corretores responsáveis pela intermediação da venda de uma casa por terem omitido informações importantes durante a negociação. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, abriu processo para investigar um suposto cartel em obras de construção e reforma de instalações esportivas destinadas à Copa do Mundo de 2014. Segundo o CAD, a investigação começou com um acordo de leniência, uma espécie de delação premiada para empresas, com a construtora Andrade Gutierrez e executivos e ex-executivos da empreiteira. A empresa apresentou informações e documentos que apontavam indícios de um acordo entre concorrentes de licitações destinadas a obras nos estádios de futebol para a realização do Mundial de Futebol. O Ministério Público e a Polícia Civil de Minas Gerais deflagraram hoje a Operação Mi Casa Su Casa, que teve como alvo os gabinetes e residências do prefeito de Contagem, Alex de Freitas, do secretário de Defesa Civil, Décio Campos, e de outras 2 pessoas. A operação investiga crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens e valores e outros crimes contra o dinheiro público.
Os ministros do STJ isentam o pagamento de comissão a corretores por terem omitido informações durante a negociação de compra e venda de uma casa. O fato ocorreu em São Paulo. Os compradores pagaram R$ 400 mil de sinal e assinaram um instrumento particular de compra e venda, mas pediram distrato ao saber que existiam várias demandas judiciais contra empresas das quais os vendedores eram sócios, o que poderia resultar na perda do imóvel. O valor pago foi devolvido. Mas os corretores ajuizaram a ação de cobrança contra os vendedores da casa para receber comissão, alegando que ela é devida mesmo no caso de arrependimento das partes, como previsto no Código Civil. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a comissão não seria devida se o negócio não fosse concluído e que os motivos que levaram ao fim do acordo justificam o não pagamento da taxa. No STJ, esse entendimento foi confirmado por todos os ministros da terceira turma. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, destacou que os corretores não atuaram com diligência nem prudência, porque tinham a obrigação de conferir a existência de eventuais ações judiciais pendentes envolvendo os vendedores. E o Ministério Público denunciou 19 integrantes de movimentos sem teto de São Paulo pelo crime de extorsão, cuja pena vai de 4 a 10 anos de prisão e mais multa. Parte dos denunciados está presa e a defesa alega falta de provas. A denúncia faz parte do inquérito que investigou a ação de movimentos sem teto após o incêndio que levou à queda do edifício Wilton Paz de Almeida, em maio de 2018, matando 7 pessoas. O prédio era ocupado irregularmente desde 2013. Dados do IPEA apontam que o Brasil tem hoje mais de 100 mil pessoas em situação de rua. E é esse o tema do Repórter Justiça desta semana. O programa conta histórias de quem fez das ruas moradia e mais, casos de quem conseguiu dar a volta por cima e as políticas destinadas a esse público. Não perca, é a partir das 7h30 da manhã desta sexta, aqui, é claro, na TV Justiça. E a gente vai ficando hoje, pelo menos, por aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. Daqui a pouco eu volto com outras notícias do Poder Judiciário no Justiça Agora. Até lá.